Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Volto pro portão da minha casa. Tudo deu errado quando eu parti. Daqui eu já vejo alguém está lá. Parece estar me esperando voltar. E pelo sorriso é meu pai, de braços abertos, meu pai, vindo correndo, meu pai. Estou de volta e pelo anel do meu pai e pelas sandálias do pai e pelo banquete do pai, estou de volta. Oh yeah.
braços de amor. Eu me perdi em mim, voltei arrependido. Estou, Pai, me põe em seus braços de amor. Eu me perdi em mim, voltei arrependido. Estou, Pai, me põe em seus braços de amor. Eu me perdi em mim, voltei arrependido. Estou, Pai, me põe em seus braços de amor. Voltei arrependido. Estou, Pai, me põe em seus braços de amor. Eu me perdi em mim, voltei arrependido. Estou, Pai, me põe e em seus braços de amor. Eu me perdi em mim, voltei. Pelo sorriso é meu Pai, de braços abertos, meu Pai, vindo correndo, meu Pai. Estou de volta, e pelo anel do meu Pai, e pelas sandálias do Pai, e pelo banquete do Pai. Estou de volta, E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao seu pai: Pai, quero que o Senhor dê-me agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. Uau! E com muita pena do filho correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não sou mais merecedor de ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matam um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e vivo ele está. Ele estava perdido e foi achado. E ali começaram uma festa. Estou de volta. Estou de volta. Estou de volta.
de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Deus, reconhecemos, meu Deus, quem tu és, Senhor. Tu és o Deus que nos conforta, nos consola, tu és o Deus que dirige os nossos passos. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos na tua presença, o Senhor se faz presente no meio deles. E sabemos, meu Deus, que a presença do teu Espírito Santo está no nosso meio, nos confortando, consolando, dirigindo os nossos passos, guiando o nosso coração. Que não seja, meu Deus, boca de homem falando, mas que seja o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Nosso coração esteja totalmente ligado ao teu, Senhor. Que a cada dia, meu Deus, nós venhamos, Senhor, querer mais do Senhor e menos de nós mesmos. Que nosso coração esteja tão repleto do Senhor que as coisas do mundo já não terão mais interesses para nós. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós desejamos. Desejamos mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de agir, meu Deus, na minha vida e na vida de cada um que está aqui presente nesta noite. Trazendo mesmo, Deus, em nome de Jesus, a revelação que vem do céu. A revelação que vem do alto, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém? Então, a gente vai estar falando aí, né, a gente vai estar falando sobre heresias, né? Antes a gente vai falar sobre a letra do louvor. Todo mundo ouviu o louvor? Louvor maravilhoso, né? Mona, Roseli ouviu, Sandra, Simone. Esse louvor, né, ele basicamente é a parábola do filho pródigo, né? É a parábola do filho pródigo. Então, a letra dele, o louvor é um louvor lindo, maravilhoso. E ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre o filho pródigo. E, né, a letra dele, né, diz o seguinte: volto para o portão da minha casa. Tudo deu errado quando eu parti. Daqui eu já vejo, alguém está lá. Parece estar me esperando voltar. Então, ele está falando aqui do pai dele. Né? E essa parábola é muito interessante, porque nós que conhecemos o Senhor, graças a Deus, nós nunca saímos do caminho, nunca saímos debaixo, né, da vontade do Senhor. Nós nunca fomos dar uma voltinha como esse filho. Né? Esse filho, ele quis conhecer ali o mundo, né? E ele pediu a herança dele. Ele pediu a antecipação da herança. E a gente sabe que você pedir antecipação de uma herança é a mesma coisa de você falar que você quer que seu pai morra. Porque não existe herança de pai vivo, existe herança de pai morto. Então, quando nós falamos, olha, me dá a minha herança, você está falando, olha, para mim o senhor já morreu. Mas é interessante, né, que esse pai, nós já até falamos aqui, né, outras vezes sobre essa parábola, mas esse pai, ele não segura o filho. Né? Às vezes a gente se coloca no lugar desse pai, a gente sabe que esse pai aqui é o próprio Deus, né? É o próprio Deus, e muitas vezes Deus não permite, Deus permite, né, que você, às vezes a pessoa quer dar uma volta, quer sair debaixo dos caminhos de Deus, nós sabemos o que acontece, nós sabemos que a pessoa vai sofrer. A gente vê que, né, as pessoas que vêm para Jesus, que conhecem a palavra de Deus, que começam a se alimentar da palavra de Deus, e que, de repente, por vários motivos, né, às vezes, principalmente decepções com o líder, decepções na igreja, a pessoa, não quero saber mais de igreja evangélica. E essa pessoa, né, a gente vê, né, eu conheço muitos que estavam firmes na presença de Deus, e hoje você fala, meu Deus do céu, você olha a vida da pessoa, você fala misericórdia, misericórdia. Né? Mas nessa parábola a gente vê que o pai, ele sempre está com os braços abertos, esperando o filho voltar. Esperando o filho voltar. Né? E nem o filho acredita. Né? O filho, para ele, já havia esgotado todas as possibilidades de retorno. Então, no coração dele, se meu pai me aceitar como empregado, eu vou estar feliz. Porque, no fundo, ele conhecia o coração do pai. Ele sabia que o pai, até os empregados, o pai tratava muito bem. O pai tratava muito bem. Né? E a gente sabe, né? E o pai não trata ele como empregado, pelo contrário, trata ele como filho. Né? E fala, este meu filho
estava perdido e agora ele foi encontrado. Né? Coloca sandália nos pés, roupas novas, vestes novas. Manda matar um bezerro cevado, faz uma festa. Né? E é assim, né? É assim, graças a Deus, né, que nós estamos firmes na presença do Senhor, né? E que continuemos assim, né? Que continuemos assim. Porque eu falo, a gente sabe que o sofrimento é grande, né? Quando a gente sai da presença do Eterno. Porque debaixo da presença, não é porque Deus castiga, não é nada disso, como muitas línguas às vezes falam. Não é isso. É que existem princípios. Deus, ele rege o mundo através de princípios. Né? E o princípio da proteção é você estar debaixo da autoridade de Deus. Quando nós saímos debaixo dessa autoridade, o que acontece é exatamente isso. Nós simplesmente saímos debaixo da proteção de Deus. Aí nós começamos a sofrer. Nós começamos a sofrer as consequências. Por isso é importante a gente estar sempre se alimentando, se nutrindo da palavra de Deus, porque quanto mais, né, a gente se alimenta das coisas de Deus, das coisas espirituais, mais, né, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é isso que nos dá aí força para a gente poder caminhar. Né? E é assim que nós vamos caminhando. É assim que nós vamos caminhando. E eu falo que a melhor decisão na vida de um homem, na vida de uma mulher, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é convidar Jesus para ele fazer parte da sua vida. Até a eternidade. Até a eternidade. Não tem outro caminho melhor, não tem outra escolha melhor. Essa é a escolha melhor. Né? E graças a Deus que todos nós aqui já fizemos essa escolha. E nós sabemos o que é. Né? Eu falo que maravilha, que bênção, né? Já falei várias vezes, falo novamente. A mamãe, né, com 88 anos, né? Olha que privilégio estar aqui com a gente, assistindo essa live. Então, assim, é uma benção a gente poder estar aqui como família, né? Orando no final, sabe? Levantando um clamor, abençoando a vida um do outro, né? Meu Deus, né? Meu Deus. Hoje a gente vê as famílias tão desestruturadas, né? E quando a gente olha para a nossa família, eu falo, eu louvo a Deus pela nossa família, graças a Deus, né? Nós não temos aí essas questões de briga, de rixa, que a gente vê em tanta família, né? É um que não conversa com o outro, é um que não fala com o outro, sabe? Filhos que querem sair, né? Igual esse, da passagem que nós lemos do louvor, né? Para dar uma voltinha, porque não aguenta mais ficar dentro de casa. E tem muitos, né? E tem muita gente sabe que o que acontece é que vai sofrer. Vai sofrer. Quando a gente sai debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, né? A gente pode até achar, não, mas esse pai, essa mãe, né, são muito injustos, né? Aí você começa a se rebelar. E se tem algo terrível para o coração de Deus, se chama rebeldia. A Bíblia, né, ela compara a rebeldia com o pecado de feitiçaria. Né? Olha só como que é algo, né, que a gente tem que ter muito cuidado. E a gente precisa ensinar muitos filhos da gente. Muito, para que isso não aconteça. Amém? Então, nós vamos lá para o nosso estudo, né, da Obras da Carne, que vai falar sobre heresia. Lá em Tito 3,10, diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Né? Algumas versões, a minha versão, por exemplo, ela não traz facção, ela traz heresia, né? No lugar de facção. Mas algumas versões acabam trazendo como facção, mas é a mesma coisa. Né? A facção é uma obra da carne, que está lá em Gálatas 5:20. A palavra original do grego é hairesis, que significa parecer autoescolhido, seita religiosa ou filosófica, discórdia ou contenção. Embora o texto tradicionalmente se traduza por facções, como nas versões da Revista e Atualizada e a NVI, ou divisões na nova tradução na linguagem de hoje, a melhor tradução seria heresia, como apresenta a versão Almeida Revista e Corrigida Fiel. Essa Almeida Revisada e Corrigida Fiel que eu tenho.
Eu acho que a Almeida Revisada e Corrigida Fiel é a que retrata mais fielmente o texto bíblico, lá do hebraico. Né? Então, ele não traz como facção, traz como heresia. O ser humano, em busca pela verdade, se divide em suas opiniões a respeito de quase tudo na vida. Por isso, existem tantas seitas e religiões que apresentam suas diferentes respostas. Por isso, precisamos tratar a heresia ou facção como obra da carne, em cada um de nós, primeiramente, antes de considerar como instituição e ideologia. A motivação da facção é o desejo de ser melhor, por isso é carnal. Né? Então, a gente vê hoje no mundo a quantidade de religião que existe. Né? Na verdade, todas elas querem se encontrar com um ser superior. Né? Só que eles não sabem que esse ser superior é o próprio Deus. E quando a gente entende o que a Bíblia diz sobre o caminho, né, que o caminho é Jesus, então, quando a gente entende o que é religião, automaticamente a gente vai para Jesus. Porque o que é religião? Vem do latim religare, que significa ligar novamente a Deus. E o único que liga novamente a Deus é Jesus. Né? Então, não existe, né? E não existe atalho. Né? Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, o artigo aí está num artigo definido, né? Ou seja, ele é o único caminho. Ele é o único. Por isso que as pessoas batem tanto cabeça, né? E vão para vários lugares, né? De vez em quando eu vejo aí uns vídeos, o pessoal foi lá para o Peru, né? Para Machu Picchu, sabe? Para ter a espiritualidade. Mas, né, é tão passageira, a pessoa às vezes vai, sente bem até na hora lá, mas na hora que volta, começa tudo de novo. Por quê? Porque não teve um encontro real com o Criador. Quando nós temos esse encontro real com o Criador, automaticamente nós vamos ser quase que atraídos para Cristo. Né? Nós vamos ser atraídos para Cristo. Né? E é maravilhoso. Né? E quando você encontra esse caminho, você não quer mais sair desse caminho. Porque nós sabemos, né? Nós sabemos o que esse caminho, as bênçãos que esse caminho nos traz. Seguir a Jesus, servir a Jesus, eu falo, é um privilégio, né? Não é um fardo pesado. Você não precisa pagar promessas, você não precisa fazer nada, né? Você precisa servir, você precisa adorar, né? Nós precisamos ser exatamente como Maria, né? E ali estava aos pés de Jesus e derramou ali, né, o seu perfume de alabastro aos pés de Jesus, em adoração. Por quê? Porque ela entendeu. Ela entendeu que o Messias era o Cristo. E quando nós entendemos que o Messias é o Cristo e que a salvação vem somente através dele, irmãos, olha, a nossa vida ela muda completamente. Né? Existe uma alegria no nosso coração que ninguém pode explicar. Né? A pessoa olha para nós, automaticamente fala assim, você é diferente. Né? Hoje mesmo eu estava conversando, fui fazer uma cintilografia óssea, né? Estou com a boca amargando até agora. Porque você toma contraste, né? Então eu tenho que fazer algumas verificações aí de onde que está vindo tanta dor na coluna. Aí tinha um rapaz lá, sabe, rapaz gente boa, sabe? Fiquei conversando com ele muito tempo, né? Nós ficamos ali na sala de espera e eu tive muita oportunidade de estar ministrando ao coração dele. Sabe, casado, tem duas filhas, né? Ele fez uma cirurgia na Unimed, aí ele pegou uma bactéria na Unimed, você precisa ver, a bactéria entrou nos ossos dele, e ele pegou e falou o nome da doença. Nossa, você não tem noção da quantidade de cirurgia nos ossos que esse rapaz já fez, 40 anos. Ele teve que trocar, para você ter uma ideia, teve que trocar o fêmur, sabe? Ele teve que trocar o fêmur da perna dele. Ele quase nem consegue andar, né? A esposa dele que anda com ele para cima e para baixo. Falou que ele tem que ir direto para São Paulo, para tratamento, e a esposa que dirige. Então, ali eu pude ficar ministrando sobre a vida dele, sabe? Ficar ministrando, convidei ele para ir à nossa igreja, né? E ele falou para mim, olha, você é tão diferente, né? Que você dá atenção para a gente.
Eu falei, mas eu gosto, né? Eu falo porque um dia eu fui atraído também, né? Um dia eu fui atraído. Ele falou, ó, quando você menos esperar, eu vou chegar lá na tua igreja, ele falou comigo. Eu falei, vai mesmo, vai ser uma alegria. E vou te procurar, ele falou comigo. Pode procurar. Eu falei, pode procurar. Eu vou querer abraçar você, porque a nossa igreja é uma igreja que abraça. Ele falou, não, então eu vou lá. Porque, sabe, é isso, né? A presença de Deus na nossa vida, ela atrai as pessoas, né? Você não precisa falar, olha, eu sou evangélico. Não precisa falar nada, né? Às vezes, na forma como você conversa, a pessoa ela vai perceber a diferença na tua vida, a diferença do Deus que você serve, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu não consigo, todo lugar que eu estou, né? Eu estou falando sobre Cristo. Simone esteve comigo lá no Instituto Rádio, lá em Campinas, ela sabe, né? Então, deu oportunidade, eu estou falando das bênçãos, né? Eu estou evangelizando, sabe? Porque eu amo isso, eu sei de onde eu saí, eu sei para onde eu fui, eu sei o que eu recebi, né? Hoje eu tenho um tesouro que eu não abro mão dele por nada nessa vida, né? É maravilhoso a gente poder servir a Cristo, né? É um privilégio, não é fardo, é um privilégio, né? E vamos continuar aqui nas obras da carne. Como vencer a heresia? Vamos refletir sobre as características da heresia como obra da carne. Primeiro, vencer o espírito de confusão. Lá em Tiago, capítulo 3, versos 14 a 16, diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, onde há esse tipo, né, de sentimento, inveja e sentimento faccioso, ou as heresias, né, aí há confusão. Então, por isso que, né, nós falamos no início, a quantidade de seitas que existem. A quantidade de seitas que existem, né? Seitas religiosas, né? Na verdade, quando a gente conversa com essas pessoas, elas acham que elas estão buscando a Deus, mas elas não encontraram o caminho. Por isso que elas buscam, né? E geralmente, todas essas seitas, elas acabam levando você a pagar favores, a pagar penitência, a pagar promessa, né? E a gente sabe que isso é sacrifício de homem, né? Isso é sacrifício humano. Sacrifício não precisa, porque o sacrifício já foi feito. Nosso sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário. É Jesus, né? A mentira é especialidade de Satanás, que é o pai da mentira. Por isso é necessário buscarmos a verdade da palavra de Deus. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, a verdade de Deus liberta e não aprisiona. Então, se tem, né, as religiões, a maior parte delas aprisionam, né? Porque elas obrigam você a um monte de coisa. Então, se a religião obriga você a muita coisa, se aprisiona você, isso, né, não é de Deus, não é religião. Isso é seita, né? Porque a verdade de Deus, ela nos liberta. Ela não deixa a gente aprisionado. Nós ficamos livres. O apóstolo Tiago, como os demais apóstolos em suas cartas, se preocupa em doutrinar a igreja na verdade, dizendo que a heresia é um perigo, pois provoca sentimento faccioso, né? O que é faccioso? É divisão. Faccionar quer dizer dividir. Faz com que mintais contra a verdade e traz confusão a toda espécie de coisas ruins. Estes aspectos são as principais características de uma seita: separatismo e confusão. Né? Então, você quer saber o que é uma seita? Né? Você vai ver que tem separatismo e tem confusão. Tem muita confusão, né? Porque as pessoas não chegam. Você só consegue ser liberto
quando você conhece a verdade. E a verdade é Cristo Jesus, né? Não existe outra verdade. Não existe. Ele é a verdade absoluta. O cristianismo, no começo, foi chamado de seita dos nazarenos, que está lá em Atos, capítulo 24, 5, por não ser reconhecida pelos judeus, e no começo estar inserida no meio do judaísmo. Por isso, a igreja primitiva precisou do empenho de seus líderes, chamados de pais apologistas, que se dedicaram para defender a fé cristã, livrando-a de qualquer influência que a descaracterizasse. Né? Então, no início, quando a gente vai lá para Atos, capítulo 24, a gente vai ver que está falando exatamente, né, ali os judeus, eles consideravam seita dos nazarenos, por causa de Jesus de Nazaré, né, que depois se transformou na igreja, mas não era uma seita, porque a seita ela não tem, né, a fé firmada em Jesus Cristo, né? E a religião sim, porque ela te leva para Deus. O espírito de confusão é vencido quando a pessoa se fortalece através da fé. Romanos 10, 17. Então não há mais dúvidas ou temores, pois a verdadeira fé não duvida. Mas a fé, né, está lá em Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Então, a nossa fé, ela não está pautada naquilo que a gente vê, né? Pelo contrário, né? Está lá em Hebreus 11. Pode ser sério, né? Me peça para ligar para os serviços de emergência. Só um minutinho que os telefones estão falando sozinho aqui. Né? Então, isso é fé. Né? Nós não precisamos ver, nós não precisamos tocar para crer. Nós vemos, né, através da palavra de Deus, através da nossa fé. Né? É isso que nós vimos aqui. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, é pela fé. Né? Quando a gente lê lá o livro de Hebreus, capítulo 11, a gente vai ver ali, né, que está elencado todos os heróis da fé, né? Considerados heróis da fé. Segundo ponto, firmar-se na verdade. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, olha só o que o apóstolo Pedro aqui está alertando a igreja, né, para ter cuidado, porque no meio do próprio povo de Deus, ou seja, nas igrejas que estavam pregando o evangelho, né, estavam ali líderes pregando heresias, né, levando o povo, né, a renegarem o próprio soberano Senhor, ou seja, com fábulas, né, a gente viu aí no próprio meio, né, das igrejas evangélicas, muitos movimentos que surgiram, mas já passaram, né, porque não eram movimentos que traziam a presença de Deus, né, eram movimentos mais de momento, né, muitas vezes foram necessários, aconteceram, né, mas desapareceram, hoje já nem existem mais. No meio do povo de Israel, existiam 4 principais seitas ou grupos religiosos. Os fariseus, grupo rigoroso quanto às tradições, né, e impressionante, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Israel, né, os fariseus. Então, eles, né, cheio de doutrina, né, até para lavar, né, para você lavar, ou seja, para você colocar o quipá na cabeça lá no Muro das Lamentações, você tem que, antes de colocar o quipá na cabeça, você tem que lavar as suas mãos. Você tem que pegar, lavar as mãos, aí você pega, coloca o quipá na cabeça e vai orar no Muro das Lamentações. Né? Ou seja, tradições de homens, né? E é uma seita muito severa, é considerada uma seita, farisaísmo, né? Tem também os saduceus, que fazem parte da casta sacerdotal, os essênios, que viviam no deserto, vivendo separados, como se fossem monges, né? A gente vê hoje aí, até hoje, né? Tem muitos monges que acham que tem que ficar separado, vão para uma montanha, né? E ficam ali só,
o dia todo, né, na meditação transcendental, né? Eles acham que aquele fato deles se separarem vai transcender, né, a espiritualidade deles. Nós sabemos que não é nada disso. Pelo contrário, você não pode se separar, você tem que juntar, você tem que estar perto de pessoas, você tem que conversar com pessoas, você tem que evangelizar pessoas, você tem que pregar a palavra de Deus para pessoas, né? Porque senão você está sendo extremamente egoísta. Ah, não, eu vou para o deserto, eu vou me isolar, né, porque é a minha espiritualidade, né? Olha só o egoísmo, né? Olha só o egoísmo. Mas Jesus não foi apenas mais um dissidente ou fundador de uma religião, e sim o salvador da humanidade. Então é isso que molda os nossos corações, né? É isso que nos traz realmente a verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus, ele é o centro. Ele é o centro. Jesus avisou que no fim dos tempos surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Olha só o alerta de Jesus, né? Falou que iam surgir falsos cristos, né? E a gente já viu isso acontecendo. A gente viu aí enganando muita gente, né? Pessoas falando que era aquele lá do Paraná, né? O Henry, né? Que se intitulava o próprio Cristo, né? Então, assim, tudo isso está na palavra, né? Falsos profetas. Quantos falsos profetas nós já vimos nas próprias igrejas evangélicas, né? Pessoas aí dando profecias que não vinham de Deus, né? Tem algumas seitas, né? Sabe, tem algumas seitas aí que as revelações são baseadas em fatos de conhecimento das pessoas. Então, nós temos que buscar muito a presença de Deus na nossa vida, né? Muito, para que ele possa trazer mesmo o discernimento, porque o espírito de discernimento é que vai nos mostrar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, né? E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós saímos fora dessas heresias. Jesus mandou tomar cuidado com estes falsos pregadores e observar bem os seus frutos, né? Jesus falou, pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós precisamos conhecer o fruto dessas pessoas, porque eu vou te falar, mesmo no nosso meio, misericórdia, né? Tem alguns pastores, alguns pregadores aí que testemunho é terrível, né? Então, é pelos frutos que a gente conhece a árvore. É assim. A principal característica dos falsos profetas é negar a fé cristã e a palavra de Deus, né? Eles têm uma dificuldade. Eu tenho um colega que ele é um cara muito inteligente, sabe, gente? Ele é de Varginha. Mas, meu Deus do céu, né? O negócio dele é dogmas religiosos, sabe? Eu tenho o maior cuidado, o maior carinho com ele e tal, converso. De vez em quando, aí eu prego a palavra, né? Eu pego a palavra e aí eu mostro para ele na palavra, né? Mas a palavra de Deus não é para a gente ficar brigando, não é para a gente ficar discutindo, não é nada disso. Mas é para a gente mostrar a verdade, sabe? E a gente vê que, às vezes, a cabeça da pessoa, né, ela está tão possuída, né, desses dogmas, desses princípios, né, hereges, que a pessoa não consegue enxergar, sabe? A pessoa não consegue enxergar. Mas eu falo, mas nós um dia também já fomos assim, né? Graças a Deus, que Deus abriu o nosso entendimento, né, para a verdadeira revelação do céu, para a verdadeira revelação do alto. Então, precisamos nos fortalecer da sã doutrina, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Pois todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, né? Então, quem não permanece na doutrina, na palavra de Deus, que é essa que nós estamos pregando aqui, esse tem Deus. Agora, quem não permanece, esse não tem. Não tem nem o Pai, nem tem o Filho. Tudo que estiver aquém ou além da pureza das Escrituras não está de acordo com a vontade de Deus. Que está lá em Apocalipse 22. Muitas pessoas são levadas por ventos de doutrinas, que está lá em Efésios 4,15.
A palavra de Deus é a única fonte da doutrina verdadeira. Ou seja, se a gente quiser conhecer a Deus, só tem um jeito, através da palavra. Não tem outra doutrina, né? A outra doutrina são ventos de doutrinas. Agora, se a gente quiser conhecer o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, a verdadeira fé cristã, é a palavra de Deus. Ela é a única fonte da doutrina verdadeira. Então, é necessário estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Para conhecer a verdade, primeiro é necessário conhecer a Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, que está lá em João 14, 6. Né? Essa passagem, o Bolsonaro que gosta, né? Fala muito, João 14, 6. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E esse versículo, né, a gente pode ver que o artigo aqui é um artigo definido. Né? O artigo definido, ou seja, é o único. Aqui não fala um caminho, uma verdade e uma vida, não. É o caminho, a verdade e a vida. Né? Artigo definido, ou seja, é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Então é preciso estudar a palavra de Deus e examinar as Escrituras, que está lá em João 5, 39. Né? E assim nós estaremos firmados na verdade. Porque a verdade é Cristo Jesus. É Ele que nos liberta, é Ele que traz a revelação ao nosso coração, é Ele que nos mantém, né, nessa chama acesa, mesmo tendo lutas, mesmo tendo dificuldade, mesmo passando, às vezes, né, por algumas dificuldades, a gente passa, né? Passa, dificuldades, às vezes, na saúde, né? Às vezes a gente tem uns perrengues, né, na saúde, a gente grita para Deus, mas uma coisa nós sabemos, apesar de todas essas circunstâncias, todas essas lutas, todas essas dificuldades que nós passamos, olha, nós sabemos que não tem outro caminho, não tem, ele é o único caminho. E é maravilhoso, né? Como é gostoso a gente, sabe, a gente está mergulhado nas Escrituras, a gente está fazendo esses estudos, né? Como é bom a gente orar, como é bom a gente estar no meio do povo de Deus, como é bom a gente acender essa chama do Espírito em nós, né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém? Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Deus, obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, recebendo a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Oh, Deus, esse estudo, Senhor, sobre heresia, sobre facção. Deus, obrigado, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja mesmo abrindo o nosso entendimento para todas as verdades que o Senhor tem na palavra do Senhor. Oh, Deus, que isso possa fazer parte, Senhor, do nosso coração, da nossa vida, que possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. E que nós possamos ser canais de bênção, Senhor, na vida das pessoas. Deus, não como meros espectadores, mas como, oh Deus, aqueles que vivenciaram a verdade absoluta que é o Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, capacita-nos, enche o nosso coração de alegria, de podermos ministrar ao Senhor a verdade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que não seja para nós um peso, que não seja para nós um fardo, que estarmos, Senhor, na Tua casa, estarmos na Tua presença, seja para nós, meu Deus, oh Deus, uma premiação, uma alegria. Deus, que sejamos como aquela mulher, Senhor, que quando ela varreu a casa, ela encontrou ali, meu Deus, a sua joia de grande valor. Oh, Deus, a sua pérola de grande valor. Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é essa pérola de grande valor. E nós sabemos, meu Deus, que todos aqueles que encontram o Senhor, encontram essa pérola de grande valor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja aqui mesmo, Deus, trazendo, Senhor, oh Deus, o fortalecimento espiritual sobre cada vida.